Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Segurança com Leveza. Eu sou o André Ferraz e sim, esse é o podcast que trata de temas de saúde e segurança, temas pesados com a leveza necessária para você levar esse conhecimento para o seu dia a dia, para as operações que você trabalha. Já peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhe o conhecimento aí, caso você acredite que esse conhecimento valeu a pena para você. Vou fazer minha audiodescrição, eu sou um homem, cabelo curto, uso óculos, estou vestindo uma camisa polo cinza chumbo, e vou agora passar a bola para a Vivi apresentar o nosso convidado de hoje. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Viviane Campanati, a gente está junto aqui mais uma vez para falar de segurança, tentar dar leveza nesse assunto que é sempre complexo, né? Mas dá para fazer fácil, dá para fazer simples, dá para fazer. Eu acho que vale a pena pontuar hoje que a ideia da gente fazer online é exatamente isso, né? Vocês podem ver, o André tá lá só de camiseta e eu tô aqui toda encapotada, então estamos em estados diferentes deste país enorme que a gente vive. E lá tá calor, aqui tá muito frio. E acho que essa é a ideia, é chegar em todos os lugares, né? Principalmente levar para o Brasil inteiro, levar ideias e levar opiniões e levar coisas que alguém olha e fala assim, nossa, dá para fazer isso daí, é bem simples e vou tentar fazer aqui, vamos ver como é que vai. Né? Então essa é a ideia do nosso trabalho, é isso que a gente mais quer com esse podcast, é levar informação e espalhar mesmo por aí. Bom, eu sou uma mulher branca, loira, cabelo médio, hoje eu tô de casaco branco, tô toda embrulhada aqui no frio, porque tá ventando, e além de tudo, tá tudo fechado, mas o vento tá entrando, e hoje a gente vai conversar com o Flávio Bassi, que ele trabalhou comigo, a gente criou um vínculo, uma amizade bem legal, porque ele era o cara do administrativo. Eu dizia muitas vezes para o pessoal do administrativo, falava assim, nossa, você é o chato do administrativo. Tudo que a gente fala de segurança, parece que vocês não querem ir com a gente, né? E o Flávio sempre foi um cara que foi muito com a gente, né? E para ajudar também, ele era da parte de supply, então ele também ajudava a gente nesses processos. Então, ele como um super colaborador, sendo do administrativo, e um super colaborador da área de segurança, a gente convidou ele para vir aqui conversar com a gente sobre isso. Como é que a gente faz para trazer o pessoal do administrativo para junto da gente? Flávio, por favor, se apresente e conta para a gente como é que a gente faz. Qual é o segredo? Vamos lá, vou fazer uma breve apresentação. Homem, cabelo curto, óculos. Sem ele, não sou ninguém, né? Camisa azul, claro. Bom, falando um pouquinho do Flávio bem rapidamente, né? Só para vocês terem uma ideia, eu sou Flávio Bassi, sou economista de formação, especializado em gestão e estratégia de empresas pela Unicamp, atuei na área de compras por mais de 30 anos em grandes empresas, na Dell, na Solvay, na Bosch, na Compaq, na CNH. Ao longo dessa jornada, eu sempre estive envolvido com ambientes industriais exigentes, o que reforçou meu interesse por segurança, saúde e bem-estar no trabalho, né? Em casa eu sou o chato, né? Porque a gente acaba aprendendo lá e traz para casa, tudo se vê perigo, põe a faca para baixo e aí sim vai, né? Mas o objetivo é sempre ter o melhor de todo mundo, né? Eu, inclusive, eu participei da CIPA em 3 dessas empresas diferentes, tá? Em algumas como voluntários, por alguns anos, né? Na Compaq eu fui o vice-presidente, né? Eleito pelos colegas da CIPA. Essa experiência me marcou bastante, tá? Porque o objetivo sempre foi ajudar. Você sabe que a CIPA é uma coisa que a gente não tem remuneração e é pelo prazer mesmo de ajudar, né? Então, mostrando na prática que cuidar do outro no ambiente de trabalho ou em qualquer lugar, né? E promover um diálogo e fazer aquilo que gostaríamos que fizesse com a gente, é ali na prática, né? Essa é a prática. Independe da área, né? Sim,
né? Como você disse que você é o chato, né? Eu aprendo lá e trago para cá. É um bem-vindo ao nosso mundo. É o nosso mundo. Uma vez que você aprendeu, você não pode mais. Aprendeu, não dá mais para negar a ignorância e nem ficar os olhos, né? Hoje, em transição de carreira, né? Eu estou com um novo negócio. Eu dou aulas de conversação online principalmente para as pessoas do mundo corporativo que querem afinar o seu idioma inglês, né? E as aulas são 100% personalizadas, voltadas para a área de atuação de cada um, tá? Bom, segurança do trabalho, para mim, vai além da norma, né? É respeito do ser humano, empatia aplicada no dia a dia, e por isso estou muito feliz aqui de participar. Eu agradeço aí o convite, né, do podcast, ou dessa reunião nossa, que já começa trazendo o nome algo que eu acredito muito: segurança com leveza, né? Que a coisa seja leve, é uma coisa, parece que é imposta, mas, gente, tudo que traz saúde, tudo que traz uma proteção para o ser humano, para a vida do ser humano, deve ser encarado como uma coisa boa, leve. Vamos fazer, né? Negócio, né? Se a gente fizer a lição de casa, menos gente vai ter problema. É isso aí. Essa é uma breve. Flávio, você como um administrativo especialista, né, em segurança, né? Porque assim, a gente que é da área, igual ele falou, né? A gente, para nós é muito mais fácil viver, né, a segurança e tudo mais. E a gente percebe quando tem uma indústria que tem uma área operacional que tem alguns riscos ali, como indústria química, mineração, metalúrgica, e tem o pessoal administrativo, eles acabam se sentindo um pouco peixe fora d'água ali quando falam em segurança, né? Poxa, mas, né, a preocupação é sempre com o pessoal lá numa operação mais crítica, mas de repente no administrativo alguém também vai lá, prende a mão na porta do carro, vai cortar um pão, corta a mão, torce o pé na escada, né? Então, risco a gente sabe que tem em todo lugar. E aí, como que você vê para algumas dicas, né, para que as pessoas que são da área de segurança possam ajudar a engajar também as pessoas do administrativo nesse nosso barco da segurança, né? Primeira coisa, acho que eu tenho algumas sugestões, né? Porque o principal mesmo, muitas vezes, é o engajamento. Como engajar, como trazer essa pessoa do administrativo e convencê-la que ela faz parte do mundo, que ela pode... Caso prático, nós tivemos um caso na Dell que o cara foi descer a escada com o notebook na mão, lendo. Preciso dizer o que aconteceu? Graças a Deus tinha um corrimão lá, né? Só que o notebook dele caiu do segundo piso. Despedaçou, né? E aí ele ficou preocupado com o notebook dele, mas ele foi chamado para, meu amigo, graças a Deus foi o seu notebook, né? Então, assim, uma das coisas que acho que precisa existir é a conexão da segurança, a segurança aos objetivos da área administrativa, né? Então, eu acho que, mostrando que a segurança e a saúde ocupacional não são apenas responsabilidade da produção, manutenção, principalmente isso que se vê, né? Mas eles impactam diretamente o clima organizacional, a produtividade, a gestão de pessoas e até os indicadores de turnover, absenteísmo, tudo isso é relacionado, né? Então, é assim, uma forma de engajar, apresentar dados, né? Do número de afastamentos, os projetos que foram impactados, né? Por essa não segurança, por esse ato inseguro, né? E gerou trabalho, né? Gerou um trabalho adicional sem necessidade. Outra coisa, incluir administrativo e ações práticas da segurança. Não deixar a segurança parecer coisa dos outros, né? Que nem criando oportunidades do administrativo participar. Como que a gente faz isso? Sei lá, convida os caras, as pessoas lá da administração, para fazer parte de comissões temporárias, né? Grupo de trabalho para ergonomia. Ergonomia é uma coisa que está no mundo administrativo, muitas vezes, né? O cara senta todo torto, aí fica com dor na coluna, não é?
ajudar a organizar CIPAT, Uhum. Avaliação de qualidade de vida, e tudo isso dá para ir trazendo, né? Personalizar. Fala. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que para o pessoal administrativo, mais do que para o pessoal da operação, um bom clickbait, usando uma expressão atual, seria os números? Sim. Quando eu coloco os números de maneira concreta ali, apresento números, olha, estas coisas estão acontecendo, é um ponto de atenção. Embora nem todo mundo seja engenheiro, a hora que eu começo a mostrar, olha, as coisas acontecem, a hora que eu coloco o número, a gente vê, não, de fato as coisas estão acontecendo. Então seria tipo um clickbait para a gente laçar as pessoas para a comissão, ou para o trabalho específico, ou para uma análise mais diferenciada, alguma coisa assim. E quando possível, atrelar custo. Quando possível, quando você tiver uma forma de mostrar o custo, ó, isso aqui vai dar tantos mil dólares, R$1.000 de prejuízo, porque a gente tem que arrumar. O funcionário vai ficar afastado 10 dias. Ele não vai poder vir para o escritório, ele pode trabalhar remoto, mas de qualquer forma, não é a forma modelo dele, ou ele não tem como trabalhar remoto, ele vai perder 10 dias de serviço. E alguém vai ter que fazer o trabalho, né? Se ele não puder fazer. Exatamente. Qual que é o impacto no departamento e para a empresa nisso? Né? Então, esses custos, eles estão muito no iceberg da segurança, que a gente fala, né? Que a gente fala que os custos de acidente, tudo, assim, a gente consegue ver uma pontinha, assim, mas tem muita coisa que está dentro, alguns a gente não consegue quantificar, mas muitos eles estão lá e a gente consegue quantificar, né? O quanto que eu deixei de trabalhar e alguém teve que trabalhar por mim, é uma coisa que eu consigo quantificar. Então, acho que, pensando aqui, seria uma boa organização, né? Ou uma boa isca, né? Para jogar para as pessoas e para poder trazê-las para essa questão da campanha e do engajamento e da organização da segurança. Outra coisa que assim, é muito interessante, que vocês têm uma visão grande, é focar nos riscos e impactos reais da rotina deles. Má postura. O que a má postura pode causar? Sedentarismo. Né? E aí? Vamos se mexer? Estresse ocupacional. Não é só uso excessivo de telas. Isso aí, a gente fica o dia inteiro ali. Né? Aí você sai dali, pega o celular e fica até meia-noite nas mídias sociais. Isso aí causa um problema. Agora tem um assunto que tá bem aí, né, atual. Saúde mental. Né? E um novo termo que está sendo usado, que é o condicionamento mental. Né? Então, saindo de saúde mental, indo para condicionamento mental. Condicionamento mental é uma tradução eu fiz aqui de mental fitness, né? E que não é apenas ausência da doença, né? É uma manutenção ativa da mente em bom estado, ou seja, você vai exercitar com algumas formas a sua mente para que você não chegue a ter um problema de saúde mental, né? Então, como seria isso? Proporcionar um bom estado, como a gente faz na academia. Vamos treinar. O que nós vamos treinar? Vamos lá. Exemplos de uso, por exemplo, da saúde mental é cuidar das emoções, prevenir o estresse, ansiedade e depressão. Condicionamento mental, treinar o foco, a resiliência, a clareza de pensamento e a inteligência emocional. Isso aí como que a neurociência tem trazido bastante esse tipo de atividade, né? Então, você já tem com executivos para ter alta performance, com atletas para ter alta performance, exercícios específicos. Eu acho um movimento bem legal, esse daí. E é um treino mesmo, né? Porque uma coisa que você falou que é super importante, a gente passa o dia inteiro na tela. Aí a gente chega em casa e a gente continua na tela, porque a gente criou este hábito, né? Então, a gente precisa descriar o hábito, né? Precisa acabar com ele para poder criar um novo. E muitas vezes a gente não percebe. Eu acho que conforme ele vai entrando ali
na nossa vida e no nosso esquema de vida, a gente não percebe o tanto de tela ou o tanto que faz, né? Eu observo, às vezes, minha filha, eu observo minha sobrinha, ou pessoas que estão mais próximas, mais jovens, né, que estão mais próximas. Muitas vezes eu falo, viu? Sabe assim, esqueci um negócio para trás, você não acha que está com muito tempo de tela? E aí o foco cai. E eu percebo, minha filha que é maior, ela percebe. Ela fala, tá. Aí ela começa a regular isso daí. Mas a gente precisa, muitas vezes, de alguém de fora que fale isso pra gente, né? Olha, você precisa regular isso daí. E eu acho que a pressão que está todo mundo vivendo no mundo corporativo torna isso mais difícil, né? Porque aí você cai numa coisa de como é que eu vou desligar, né? Como é que eu vou ao novo, né? O FOMO, o medo de perder a informação, né? Será que eu preciso mesmo dessa informação agora ou ela pode esperar amanhã de manhã, né? Entre outras uma coisa acaba ligando na outra, né, Viviane? Você vai ver você entra na tela, você vai responder um e-mail. Aí você dá um alt tab, sei lá, do que você vai fazer, você cai numa rede social e você fica lá, né? Uma campanha, por exemplo, poderia ser feita, né? Com o título "Segurança também é para quem trabalha sentado". Né? Então, e aí colocar todos esses assuntos, né? Oi? Desculpa, Flávio, pode falar. Não, uma ação que eu acho que eu vejo algumas empresas fazem, e eu acho que se incluir o administrativo, a gente vai ter um ganho em todas essas áreas, que é as caminhadas de segurança na área, né? Na área de produção. Eu acho que vai ajudar, porque vai fazer com que a pessoa crie algumas pausas de tela, daquele ambiente só que ela fica ali, né? Às vezes só entra no administrativo, vai embora, entra e vai embora. Então ela vai começar a sair um pouco daquele ambiente. Conhecendo novos ambientes, ele vai aguçar a percepção de risco, né? Vai começar a ver outros riscos, outras atividades. Eu acho que um outro ganho importante é a pessoa se conectar com o business, né? Com o negócio da empresa. Porque muitas vezes está lá trabalhando com nota, não sei, com a logística, e nem sabe como a carga sai do produto de repente, né? Como que funciona toda. Então, de repente, fazendo essas caminhadas planejadas, claro, de uma forma segura, vai conhecer melhor o próprio ambiente de trabalho, vai conhecer melhor a empresa, vai conhecer as pessoas que trabalham no negócio, né? Então, eu acho que faz sentido, tem ganhos isso mesmo? Sim, com certeza, né? E assim, já pegando o seu gancho, incluir metas de segurança no planejamento da área, né? Um exemplo, vamos dar um exemplo, 100% da equipe participando de pelo menos 2 ações de segurança ou saúde ao ano. Porque o que não é colocado você acha que a pessoa vai sair, não vai. Tem tanta pressão ali para os números, para fazer saving, para fazer economias, para melhorar a condição de pagamento, melhorar fornecedor. Se você não colocar lá que o cara tem que fazer duas voltas aí como você mencionou, durante o ano, ou duas ações, vai ser difícil de puxar. Então, às vezes a gente volta para o número, né? E a gente volta para o gatilho. O gatilho é o número, o gatilho mostrar, né? A indicação. Esse vai ser o gatilho que a gente tem que pensar em trabalhar sempre, né? Então, e aí você conseguindo atrair, né, algumas pessoas, né? Você tem que conhecer, valorizar o engajamento, né? Sei lá, criar um mural, um boletim, destaque. Hoje não existe mural, vai tudo na tela, né? Mas o interessante seria ter um mural para não ser tela, num lugar estratégico, né? Citando as pessoas da área administrativa que participaram ativamente de ações preventivas ou deram sugestões relevantes. Isso vai sempre motivando, né? Outra coisa, treinamentos direcionados, né, para a área, né? Então, como que a gente pode realizar treinamentos que não sejam só teóricos ou obrigatórios, né, mas envolventes, interativos, né, que possam ser contextualizados na administração, né? Eu fiz um workshop de segurança no escritório,
como evitar pequenas dores, como ver mostrando que pequenas dores podem virar grandes problemas no futuro. Tá lá, o mouse lá sabe que quantos não estão aí, né, com problemas. Hoje em dia, né? Os dedos, né? Os dedos estão depois, né? mais assim, em pauta, né? Ou às vezes tem até simulador de direção segura também, né? Tem simuladores hoje em dia. Sim, Muito sim, legal, né? sim. Que ajuda as pessoas a dar uma gamificada, né? Gera um game ali de alguma coisa de segurança, até de percepção de risco já tem alguns óculos que você usa com 3D, né? Isso aí tudo é bacana. Né? Realidade virtual e realidade aumentada, que está crescendo, né, esse espaço para a gente poder fazer o treinamento e poder fazer as simulações, o que eu acho bem interessante, na verdade. É assim que a gente aprende. Agora, uma coisa importante também, além de mostrar número, colocar lá na meta dos caras, tem que pegar o pessoal a liderança administrativa e trazer, né? Porque se não engajar coordenador, gerente, supervisor, e que essas pessoas sejam exemplo, né? Eles têm que ser exemplo, não adianta eu assino aqui e beleza, ele tem que ir lá fazer o que tem que ser feito, né? O exemplo vem de cima sempre, né? O exemplo a gente aprende pelo exemplo, né? Mas para pessoas inteligentes, né? Tem muita gente que tem exemplo e não usa exemplo também, né? Então, chama os vídeos do administrativo para abrir eventos da CIP, né? Sim. Assinar comunicações internas que envolvem aí práticas de segurança, bem-estar no ambiente de trabalho. Então, acho que eu falando pela área de compras, né, do supply, supply é número, onde é assim, você mostra alguma coisa, o que eu vou ganhar com isso? Né? O que eu vou ganhar com essas ações? O que eu estou perdendo por não fazer essas ações? É aí que vai entrar esse demonstrativo. Não, tá bom. Atitude insegura, tá bom, o cara senta todo torto, não tem ergonomia nenhuma, o computador tá alto, tá baixo, e aí ele começa a ficar com dor nas costas, você fornece para ele a melhor cadeira, só que ele não ajusta a cadeira. Mas se ninguém conversou sobre isso, né? Exato. Se você não desenhou, e eu acho que faz parte assim, da sensibilização, realmente fazer esse desenho, né? Explicar de forma didática e de forma que todo mundo entenda. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você trabalhou muito tempo dentro do mundo corporativo e agora, embora você não esteja dentro do mundo corporativo, você continua trabalhando com o mundo corporativo. No novo trabalho que você está fazendo, você continua no meio de pessoas do mundo corporativo, portanto, no meio do mundo corporativo, né? Toda essa sua trajetória dentro do mundo corporativo até agora, imagino que agora você trabalha com pessoal de nível médio para alto, tal. Como você vê a andança da segurança permeando a área administrativa no mundo corporativo em todo esse tempo? O que você acha que de fato mudou, de fato as pessoas se preocuparam mais ou não, agora elas estão mais sobrecarregadas, agora elas olham menos ainda, agora a gente informa mais, ou agora a gente informa menos. Como que você vê isso do lado, esse andar mesmo, né? Esse fluir eu não vou dizer essa melhora, porque eu não sei, sinceramente, eu não sei se melhorou, até por conta que os processos, né, o enxugamento das operações, quando você tira muita gente, você sobrecarrega outros, enfim, um monte de coisa que a gente sabe que aconteceu nesses últimos, 15, 20 anos. Né? Como que você sentiu isso nas suas andanças por aí? E agora, continuando, né, conversando com pessoas de diferentes locais. Eu acho que melhorou, né, porque a gente tem que melhorar, embora não pareça que tenha melhorado muito, mas se a gente pensar em 20, 30 anos atrás, há 30 anos atrás eu trabalhava praticamente numa empresa que era a Bosch, muito preocupada com a segurança, mas mesmo assim, comparado com como estamos hoje, ela estava muito
defasada. Hoje, se tivermos uma empresa com o nível de segurança que tinha a Bosch em 1995, estaria atrasado, né? Mas o que está acontecendo agora, eu acho que por muito tempo houve uma melhora, não muito rápida, a passos de formiga, como dizia o cantor, né? Mas foi melhorando. Hoje eu vejo, desde a pandemia, uma preocupação muito maior do que antigamente, tá? Eu acho que a pandemia ela deu uma mexida, deu uma chacoalhada em tudo. E hoje a grande preocupação é com a saúde mental, com a saúde psíquica e mental. Sim. Porque, vamos dizer, são 2 anos que as crianças perderam a escola. Né? 2 anos que todo mundo ficou cada um ano, 2 anos que todo mundo ficou praticamente dentro da sua casa. Houve uma perda significativa das interações, né? Da interação das relações interpessoais. Muita gente hoje está negando novas oportunidades porque não vai trabalhar remoto mais. Né? Então, eu acho que com relação à segurança, houve uma migração muito forte agora nos últimos anos para a saúde mental, física e mental, porque as empresas estão enxugando, estão exigindo agora todo mundo voltar para o presencial. Né? E as pessoas prepararam as suas vidas para ficar de casa. Esse movimento da volta para o presencial, ele tem é uma coisa estranha, né? Porque muita gente, e assim, pelo que eu escuto, muito nos Estados Unidos, eles perceberam muito mais isso que aqui no Brasil, o que seria de esperar ao contrário, né? Que as pessoas estavam trabalhando em casa, de fato, não estavam dando a produção conforme o combinado, né? Aqui no Brasil, eu vejo muita gente que trabalha muito trabalhando de casa e várias pessoas de empresas diferentes, de matriz americana, quando eu estou perguntando essa coisa do híbrido, né, ou do remoto, falam para mim assim, pô, mas é lá nos Estados Unidos que a galera não trabalha, aqui a gente trabalha direitinho, tem um outro que não trabalha, mas assim, aqui a gente trabalha direito e a gente tem que pagar pelo mundo literalmente, né? O que você vê desse aspecto cultural, dessa questão do trabalho remoto e do híbrido e tal? Porque acaba que o pessoal que não gostaria, eu não sou uma pessoa, eu trabalhei todos os dias da pandemia presencial, não trabalhei nenhum dia remoto, né? Então eu nem sei se eu sou uma pessoa de remoto, acho que não, né? E aí eu prefiro presencial, mas assim, tem gente que se adaptou super bem à sua rotina ao remoto e funciona também, o resultado acontece, funciona também. Esse movimento, assim, eu acho que ele acaba estressando muito mais do que ajudando e estressando os dois lados, né? Tanto o empregador quanto o empregado. Como você vê esse movimento, assim, de cultural mesmo, sabe? Eu acho que é uma mudança de cultura que a gente está vivendo, assim. Eu acho que eu acho que é um retrocesso. Voltar presencial. Voltar presencial. Eu acho que é um retrocesso. Porque eu acredito também que você tem que ter interação, né? Interação. Muitos setores não tem como ser remoto. Né? Agora, administrativamente falando, eu acho que é um retrocesso. Você tem muito mais custo, falando em custo o tempo todo, né? Mas tem muito mais custo com todo mundo trabalhando presencial. Eu trabalho híbrido desde 2009. Tá? Em 2009, eu já trabalhava 2 dias por semana em casa e 3 dias na Dell. 3 dias em casa e 2 dias na empresa. Então, quando veio a pandemia, foi um refresco. Simplesmente, agora não são 3 dias, são 5 dias. Já tinha a cultura, né? Agora, já funcionava, né? Já era normal. Quanto tempo a Dell precisou para adaptar todo mundo? 0 dias. Falar, olha, agora você já tem uma estrutura para trabalhar 3 dias, você vai trabalhar 5, né? Agora, tem áreas que não tem como fazer isso. Eu acho que ainda acho que o híbrido é o melhor para a parte administrativa.
porque você tem lá, assim, 2 dias de convivência, que é um fator importante também, os 2 dias de convivência, e você fica 3 dias na sua casa, onde estiver, né? Então, você sair de um remoto para presencial, muitas empresas fizeram isso direto. É um novo choque. Estresse enorme dos 2 lados. Para a empresa, nem tanto, não vai ver tanto, vai ver da seguinte forma: o cara vai começar a ter problemas, vai começar a apresentar problemas que ele não estava tendo. Por quê? E agora? Eu vou voltar presencial, eu fico entre a faca e a espada, né? Vou pedir a conta, mas eu preciso do dinheiro, mas também se eu voltar presencial 100%, com quem que eu vou deixar meus filhos? Quem que vai buscar meu filho na escola? Quem que vai... Pessoas que entraram na rotina. Né? Exatamente. Quem que vai atender as pessoas que vêm na minha casa? Que agora a gente entrou no esquema. Eu dispensei um funcionário que ficava com os meus filhos. E para ficar com eles durante no híbrido. Eu dou um jeito 2 dias que eu, né? Ou um dia, sei lá. Mas e agora? Agora para contratar aquela mesma pessoa eu não consigo mais. É uma pessoa de confiança que eu tinha, muitos anos. Então, acaba causando um impacto bastante grande. E até a questão de qualidade de vida, né? Que a gente está falando de qualidade de vida, saúde mental. Às vezes a pessoa começou a fazer algum esporte e tudo, né? Falou, e agora vai ter que deixar tudo isso aí de lado? Aí impacta ainda mais também, né? Vamos lá, Eu acho que a gente tem muito assunto ainda desse para rolar. Acho que não é uma coisa que vai resolver tão rápido, tipo assim, até o final do ano está resolvido. Vamos a um caso prático, bem recente. Solvay. Eu moro em Valinhos, a Solvay é em Paulínia. Se eu tivesse que ir todos os dias para Paulínia, eu gastaria 45 minutos de manhã e 35 minutos na... 1h20, vai, entre ir e voltar. Em 1h20 eu me exercito por 1 hora, tomo meu banho, manhã, antes de começar a trabalhar, e 8 horas da manhã eu tô sentadinho aqui, já tô todo liberado, né? Então, ou, por exemplo, leitura, um curso que você pode fazer online, você pode fazer um curso, um EAD da vida, utilizando esse tempo, porque essa 1h20 simplesmente pega essa hora e joga no lixo. Né? Então, isso também causa... Você está falando de Campinas Valinhos, que é o trânsito... Isso! Nós estamos falando de Marginal, que você demora 3 horas para atravessar. Não, eu estou falando, aqui é um refresco, né? 1h20. 1h20 você, em São Paulo, você não vai de um bairro a outro, dependendo de como você está, né? Então, isso tudo posto que quando a gente fala de segurança do trabalho, todo mundo pensa na segurança física, né? E claro que num percurso maior você tem a segurança física da pessoa que está se locomovendo, tem que sair 4h30 da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar, dorme na estrada aí. Você agrega outros riscos, né, no processo. Eu acho que é uma equação bem difícil assim para a gente resolver por muitos fatores, né? Por aquele o que trabalha, o que não trabalha, o que dirige, o que não dirige, o que funciona, o que não funciona. Eu acho que tem muito fator aí para a gente equacionar ainda. Não é uma coisa tão simples que vai acontecer, né? É isso aí mesmo, isso mesmo. Então, eu acho que nosso primeiro papo é realmente a segurança não é só para quem... A segurança também é para quem trabalha sentado. Né? Eu diria o seguinte, que é... Eu gostei dessa frase, viu? Gostou, né? Assim, eu acho que ela vai ser o tema do podcast. O tema ali da capa, acho que vai ser isso daí. Eu acho que é importante. E assim, não é só dentro da empresa. Né? É uma coisa que a gente realmente leva. A gente está 8 horas de segunda a sexta, mas depois você tem sábado e domingo, você tem, né? E toda uma... Além da segurança do trabalho, existe no assessment, né? Tem a parte médica também junto, né? Então, tudo é muito importante.
E tem que se engajar todo mundo, né? Inclusive, por isso que eu falei, a administração é importante, né? Administração é importante o envolvimento, porque ele vai ver, conscientizá-lo. Muitas vezes ele está lá em cima, ele só está vendo o número e fala, olha, só que seus funcionários estão quebrando. E estão quebrando, estão em terapias, quem pode pagar, ou estão usando o plano médico em demasiado em certas áreas. Isso daí também é custo para a empresa. Isso está aumentando, o custo do plano médico está aumentando bastante para todo mundo, né? E o do INSS também, do serviço público. E aí eu acrescentaria nessa sua conta as pessoas que fazem o tratamento e não trazem essa informação para a empresa, que são um risco maior ainda, né? Dependendo se está medicado. Por isso que eu acho que é uma equação que não é tão simples assim, a gente não vai conseguir resolver tão rápido e tão fácil, sabe? Eu acho que tem um tanto ainda para a gente seguir e para a gente discutir, né, sobre isso. Eu acho que tem um bom caminho ainda para fazer, um caminho intenso para fazer isso. Tem muito trabalho, né? Mas um pouquinho de cada dia. Se você fizer um pouquinho todos os dias, daqui a pouco a gente chega lá. O que a gente não pode pensar é que, nossa, isso aí vai dar um trabalho gigantesco e não começar. Isso a gente não tem essa opção, né? Porque a gente precisa melhorar. Não existe essa opção. Começar de forma pequena, com disciplina e consistência, né? São duas palavras que eu amo, de paixão, né? Disciplina e consistência. Motivação, para mim, não quer dizer nada, porque motivação motivação, eu vou fazer academia, você vai lá, paga 6 meses, compra uma roupinha bonita lá para fazer. Dali 2 meses você fala, aí você vai e paga 6 meses da academia, aí você já leva pau nos 4 meses restantes. Isso é motivação, né? E a disciplina é aquele passo todo dia, né? Então, disciplina é fazer mesmo que você não tenha vontade. Esse é o segredo, né? Seja na força do ódio, né? Você vencer sua mente, porque a mente vai sempre te jogar no sofá, vai sempre não vai deixar você fazer uma boa leitura, vai te dar sono, né? Você chega em casa, vou me trocar para ir para academia, o sofá pisca para você fala, hoje, pronto. Né? Então, são os hábitos, né, que a gente tem que... Exatamente. Então, com relação à segurança, não existe negociação de segurança. Qual que é a meta de segurança? Acidente zero, afastamento zero, é tudo zero. Não existe, eu tenho 99,9% eu sou efetivo 99,9%. Não, mas aquele 0,1% que é uma pessoa na família é 100%. Uma pessoa que você perde, uma pessoa que, vamos dizer, sai do trilho, tem aí um burnout, aquela pessoa é 100% para a família dela. Pois é. Não existe negociação, não existe a palavra de comprador, não existe negociação. Pois é. Isso aí então não existe conversa sobre esses assuntos. É ser e tem que acontecer, né? Eu tenho falado que a gente tem que mudar, né? Não dá para mudar para 2030, tem que mudar para 2026. 2026 não pode ser igual a 2025. A gente já está atrasado nessa mudança e a gente tem que mudar. Então, mas o que a gente vai fazer no dia 13 de junho? Vou começar já. Pois é sobre isso. Não é isso que a gente tem que falar. Sobre isso. Tem que começar hoje. Hoje, amanhã, máximo. Senão a gente entra naquele papo da dieta, começa na segunda-feira, né? Ela começa nas segundas às 8 da manhã, quando no jantar já acabou a dieta. Já acabou a dieta, né? Não, aí eu posso fazer o dia do lixo, né? Então, dia do lixo, aí você tá de dieta. Aí fazer a dieta. Começa a dieta, sábado e domingo já tem 2 churrascos. Pensando no dia do lixo, exatamente. 2 churrascos, aí tem um aniversário na quinta, vamos fazer um happy hour. Semana que vem eu começo de novo.
Esse é o Então, normal. Começa o churrasco, começa a dieta pensando qual é o dia do lixo, né? Já na agenda ali. é isso aí. É isso aí. Bom. E André, você tem mais alguma pergunta? Não, Vivi. Queria só agradecer ao Flávio. Muito obrigado, viu, Flávio, pelo seu tempo, por esse bate-papo. Foi muito bacana, acho que trazer essa visão, né, para a nossa área de segurança das pessoas do administrativo, de a gente fazer essa inclusão, né, de todos, né, que o ADM também faz parte do time da empresa e também tem riscos para eles, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder conversar com vocês, aí rever a Viviane, minha parceira. A gente, na verdade, nunca chegou a trabalhar diretamente, porque eu trabalhava com o North America, mas eu sempre falava, vou participar, porque eu era ligado ao site de Paulínia. Então, eu falei, não, preciso saber o que está acontecendo em Paulínia, até para trazer alguns insights com relação a como é feita a compra, até para descobrir os EPIs, etc., né? Que eram extremamente importantes. Eu era o coordenador mundial dos EPIs. Né? Então, por North America, mas era o category buyer, né? O gerente de categoria dos EPIs. Então, peguei isso por ter interesse também a área e a segurança. Então, eu agradeço muito a oportunidade, espero que cada vez mais o site, o podcast bombe muito, porque nós precisamos muito de falar disso, né? E a gente vai indicando a vocês para tudo quanto é lado. Vou, inclusive, depois que tiver pronto esse vídeo, vou mandar para todos os meus amigos de DHS que estão por aí. Tem algumas empresas grandes para prestigiar vocês e... A gente agradece bastante, assim, a ideia é essa mesmo. Você falar, a gente nunca trabalhou diretamente, né? Mas, assim, eu entendo que qualquer pessoa, e por isso que a gente chamou aqui, né? Que é um apoiador da área, que se interessa, que quer saber como é que é, eu acho que trabalha junto, sim, né? Tá jogando do nosso lado. E nós estamos rumando para o mesmo lugar, né? Pois é, eu tinha um diretor que falava que a segurança é um grande muro, né? De um lado tá a gente que já entendeu, do outro lado aqueles que estão perdidos, e em cima do muro tem aqueles que a gente tem que puxar para o nosso lado, né? Então, acho que você era um que já estava do nosso lado, entendeu? Ajudando a puxar os outros para o nosso lado. Precisamos fazer um buraco nesse muro aí para passar. É o muro da segurança, a gente tem que puxar as pessoas. Ao contrário do que dizia o grande mestre, a gente tem que fazer uma porta larga aí nesse muro aí para o pessoal passar mais fácil. Esse era ideal, esse era ideal. Vamos abrir a porta aí, vamos bater lá para abrir mais portas, tá bom? É isso aí. Flávio, muito, muito obrigada. Obrigada pelo papo, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter vindo e obrigada por acreditar no projeto. Né? Eu acho que o mais importante é isso, a gente ter pessoas que acreditem no projeto junto com a gente para poder levar a mensagem, para poder divulgar, para poder atingir o nosso objetivo, que é levar informação, é levar pequenos insights, é levar a simplicidade, levar a leveza. Nem sempre é simples, a gente falou de um monte de coisa que não é tão leve assim, né? A condição de trabalho, muitas vezes, hoje, ela está longe de ser leve, mas, assim, será que dá para a gente achar? Eu acho que dá. Se a gente procurar um pouquinho ali, a gente vai achar alguma coisa que é leve, que dá para a gente fazer. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação. E aí, gente, é isso. Ficamos por aqui hoje. Lembra de se inscrever no canal, compartilhar. Se quiser fazer corte para usar em treinamento, evento, DDS, fica à vontade. E aí, muito obrigada por vocês chegarem até aqui.